Dona da maior reserva de petróleo do planeta, a Venezuela, que já foi a quarta economia do mundo, hoje é a nação mais miserável da América Latina. O número de pobres do país é de 96%. 8 a cada 10 venezuelanos estão abaixo da linha da miséria. A comida que a maior parte da população tem acesso é encontrada no lixo. Em 10 anos, o sistema comunista implantado por Chávez e Maduro conseguiu empobrecer uma das populações mais prósperas do mundo. 25% dos venezuelanos já deixaram o país arriscando a própria vida, de acordo com a ONU. A saída mais perigosa é pela selva de Darién, que fica entre a Colômbia e o Panamá. Diante do perigo desta odisseia, muitos venezuelanos elegeram o Brasil para essa migração. Eles encontraram na Operação Acolhida o maior projeto humanitário do mundo, um porto seguro para iniciar uma nova vida. Virgínia Guevara contou a sua experiência quando chegou a Pacaraima, município brasileiro que faz divisa com a Venezuela. Quando você está do lado da Venezuela, o exército é praticamente seu inimigo. Você tem que fugir dele, porque eles ou vão te roubar ou vão fazer alguma coisa para você não sair do seu país. E quando a gente cruza a divisa, a Operação Acolhida, tem um exército aí. E meu coração assim ficou gelado. Eu fiquei, nossa, a gente está fugindo do exército de lá e agora vai nos pegar o exército do Brasil. Só que não, foi tudo o contrário. Quando nós cruzamos a divisa, meu esposo desmaiou. Eu estava com as crianças, sozinha com ele, e eu fiquei desesperada e assombrada. Todo o pessoal do exército veio a nos apoiar, carregaram ele, levaram até o hospital que está aí dentro da Operação Acolhida, fizeram todos os exames que ele análises que ele precisava, e isso me deixou surpresa, até o ponto que eu ficava assim como receiosa, não, porque essas pessoas estão sendo tão amáveis com a gente, será que eles estão planejando fazer alguma coisa ruim com a gente, porque a gente traz como um trauma, né, dessa situação que a gente vive lá. Depois de passar a fronteira, Virgínia e seus familiares foram acolhidos pelo projeto Brasil do Bem, que tem como um dos seus principais expoentes o empresário Carlos Wizard. O marido de Virgínia, Antônio Guevara, era apicultor e contou que o sonho dele era produzir mel no Brasil. E que nós não gostaria de estar no Brasil, num lugar onde tenha muitas abelhas, que por favor. Eu acho que ele ficou nervoso, porque a gente falava assim, você vai nos enviar para um lugar onde tem abelha, certo? E ele ficava, bom, vamos ver, eu não sei o que vai acontecer. Engraçado. Ô Carlos, você, quando eles perguntaram isso, você tinha noção de tinha abelha? O que você pensou? Sinceramente, eu não fazia a menor ideia em qual cidade do Brasil que tinha abelhas e que podia receber de uma forma produtiva para usar a experiência do querido amigo Antônio e da Virgínia. E o que me surpreendeu foi que depois de 3 meses que eles chegaram na cidade de Campos, eles me mandaram uma mensagem. Disseram, Carlos, queria agradecer por você ter nos enviado para Campos. Eu disse, mas por quê? Ele disse, aqui todas as pessoas não conseguem ver abelhas, mas eu consigo ver abelha em todos os lugares. Por exemplo, lá tem umas abelhas. Olha lá, na mão do na Cristo. mão do Cristo tem abelhas. Aqui está. A gente consegue ver porque nós a gente consegue ver. A gente enxerga a oportunidade. Um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, Carlos Wizard, junto com a sua esposa Vânia, dedicou 2 anos da sua vida vivendo na fronteira para ajudar os refugiados a encontrar um propósito de vida no Brasil. O projeto Brasil do Bem é um projeto voltado para o acolhimento de refugiados. Nós tivemos a grande satisfação, eu e minha esposa, passar 2 anos na fronteira do Brasil com a Venezuela e acolhemos mais de 20 mil refugiados. Não fizemos esse trabalho sozinho, foi um trabalho feito com parcerias, com empresas, com igrejas, associações de apoio. Muitas mãos contribuíram para que as famílias venezuelanas fossem acolhidas, e não somente acolhidas, mas encaminhadas, acompanhadas, para que pudessem caminhar com as próprias pernas. A embaixadora da Venezuela no Brasil, Maria Tereza Belandria, contou quando explodiu a crise migratória em seu país. Quem tinha dinheiro conseguia sair de boa.
E as pessoas que não tinham dinheiro começaram a sair a pé. E aí, então, os caminhantes, pessoas que caminaram de Colômbia até Chile, pessoas que caminaram de Venezuela até Peru, até Bolívia, até Equador, pessoas que caminaram 3.000, 4.000, 5.000 quilômetros. Na Venezuela, não é assim que você... Como aqui, por exemplo, eu vou para a Argentina, por exemplo. Você pega um avião, ônibus, vai, não. Quando você vai para uma fronteira, tem muitos blitz na estrada. E aí você tem que justificar por que você está indo para a fronteira. E é um fato que você não pode contar que você está indo porque vai embora, porque vai iniciar sua vida lá. Não, você tem que inventar alguma coisa. Não, vou visitar um amigo que tenho lá, vou visitar uma família que tenho lá. E por esse fato, a gente só pode trazer uma mala, né? Sem muita coisa que levante suspeita do exército de que você está fugindo do país. Então, é praticamente assim, você fuge do seu país. Sim, essa fugida, eu ia praticamente com o coração destroçado, muita tristeza, deixando meu pai, minha mãe. Choro muito. Chorei muito. Nossa, de repente tinha uma febre horrível que me pegou durante o caminho. Então, em 2017, você não tinha nada para comer. Nada. Eu sou testemunha de pessoas caminhando detrás de um caminhão do lixo para comer. Pessoas aguardando na porta de um restaurante para aguardar que saíram as pessoas com lixo para comer. Eu vi isso em Caracas, que é a capital. Imagina dentro do interior do país. José Antônio estava pequenito, tinha com 6 meses, mais ou menos, 6 meses. Não teníamos leite para poder comprar no supermercado, não havia nada, os negócios estavam vazios. Mas, afinal, qual a receita para destruir um país em 10 anos? A resposta é um regime comunista inspirado em Fidel Castro. A embaixadora da Venezuela no Brasil nos contou com exclusividade como aconteceu essa tragédia. Tudo aconteceu com a chegada de Chávez, porque a gente acredita que é Maduro. Não, Maduro é uma consequência de um projeto político que começou com Chávez, em 1999, quando ele ganhou a eleição. E Chávez é produto de um projeto político que começou nos anos 60 com Fidel Castro. Ele tinha os olhos na Venezuela. E ele queria, seu projeto era pegar a Venezuela para pegar o dinheiro do petróleo, para expandir a revolução em toda a América Latina. Conseguiu seu objetivo político. Um líder carismático, um líder com dinheiro, para financiar a toda a esquerda latino-americana. De acordo com o embaixador, o primeiro passo dado pelo governo chavista foi roubar as terras dos produtores rurais, e as principais empresas privadas foram tiradas de seus donos. Assim, eles dormiram patrões e acordaram empregados do governo, ganhando salários aí de até $4 por mês. Depois, Chávez começou a confiscar as terras produtivas. A confiscar, a expropriar as terras produtivas. Não qualquer terra, não qualquer fazenda, as mais produtivas. Chávez tem um vídeo, você pode pesquisar no YouTube. Ele andava assim por uma praça. De quem é esse prédio? Quem é o dono desse prédio? É o senhor Osvaldo. Expróprie-se. De quem é essa fazenda que tem 5.000 bois? Do senhor Carlos. Expróprie-se. Assim foi. Ese edificio ahí que es, ese es un teatro antiguo, ¿no era? Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina, y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Então, os donos da terra, os donos das empresas, começaram a perder tudo. Do processo de hoje, de 2022, que você não tem terras produtivas, que você não tem como produzir leite, gado, arroz, feijão, não é Maduro. Começou com Chávez. Porque as pessoas perderam a terra, a produção nacional ficou no chão. E depois acabaram
com a galinha dos ovos de ouro, que foi nossa indústria petrolífera, que é PDVSA. Como começou em 2002? Chávez demitiu a todo o pessoal profissional da indústria petrolífera. Em um dia, demitiram 20 mil empregados para colocar militantes do partido político do presidente. Para quê? Para entregar nas mãos dos campesinos. Para fazer um exemplo com o Brasil, para entregar o MST. Exatamente assim foi. O que aconteceu? Que entregaram isso nas mãos dos campesinos, o dia que o gado acabou, o dia que não tinha a tecnologia para produzir, acabou a terra. Eles pegaram nossa casa, e deram para outra pessoa, com todas as coisas que estavam dentro. O sistema comunista implantado na América Latina transformou alguns dos nossos países vizinhos em narco-estados. Eles trabalham de forma coletiva para financiar a implantação de ditaduras em todo o continente. E o próximo alvo deles é o nosso Brasil. O líder da revolução morreu. O dinheiro foi para comprar coisas, para financiar todo o projeto político da esquerda latino-americana, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina, Foro de São Paulo, enfim, tudo que a gente já conhece. E aconteceram duas coisas. Chávez morreu, o dinheiro foi corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, e o barril de petróleo começou a descer. E aí foi o momento em que a crise explodiu. Para se perpetuar no poder, o sistema comunista da Venezuela utilizou as urnas da Smartmatic para fraudar as eleições. A embaixadora traz uma grave denúncia, que precisa ser investigada pelos organismos internacionais. Ela recebeu uma mensagem de um oficial chavista com o resultado das eleições, antes mesmo do processo eleitoral terminar em seu país. As eleições na Venezuela não são limpas desde 2006. Não é que a eleição de 2013 foi fraudada. Não temos eleições limpas, pelo menos, desde 2006. E eu lembro de um colega, um amigo, um professor da faculdade, que ele estava trabalhando na embaixada da Venezuela no Equador. Ele chavista. E ele me ligou como às 5 horas da tarde, do dia da eleição, domingo. E ele me liga, WhatsApp, diz, Mari, estes são os dados finais da eleição. 5 horas da tarde, a gente estava votando ainda. Esses são os dados que vai fornecer o Conselho Nacional Eleitoral. Esses são os dados que a gente já tem aqui com o Rafael Correa. E esses foram os dados finais da eleição. Ele já tinha, e sempre fala, né, na Venezuela, já temos os dados, o que falta é o dia da eleição. Maria Tereza Belandria corre risco de vida por suas denúncias. Se voltar ao seu país, corre risco de ser presa. Ela disse ainda que até o exército tinha a informação da derrota do sistema comunista de Maduro nas eleições do seu país. Mas, no meio da madrugada, algo muito estranho aconteceu. E como se fosse um algoritmo, tudo mudou, sistematizado. E o ditador Maduro foi anunciado como vencedor. Incluindo as Forças Armadas, eles já tinham certeza que Henrique ganhou a eleição. Tínhamos tudo, as actas, as provas e tal. Mas, aí, alguma coisa aconteceu entre 3 horas da madrugada e 5 horas da madrugada, que as Forças Armadas viraram de costas e acabaram dando respaldo para Maduro. Mas Henrique ganhou a eleição. Aí houve um fraude. Então, eleição fraudada, 2003. 2018, não foi que o povo votou por Maduro. O povo já não queria Maduro. Em 2018, ele fez uma eleição fraudada. E essa eleição não foi reconhecida por 60 países. Não foi reconhecida. Aí foi diferente, porque em 2013 todo mundo finalmente reconheceu. Mas em 2018, ele fez uma eleição fraudada que não foi reconhecida pelas maiores democracias do mundo, incluindo o Brasil. O comunismo de Fidel Castro, Chávez, Maduro e Lula empobreceu todo um continente, que pede socorro. Os brasileiros que vivem em Roraima
Estado que faz fronteira com o país vizinho, viram de perto o contraste entre o caos promovido pela esquerda e a esperança trazida pela Operação Acolhida. Neste estado, 93% da população rejeitou a possibilidade da volta da esquerda para o Brasil. O objetivo desta reportagem é emprestar as lentes do querido povo de Roraima a todos os cidadãos brasileiros. Se você, de que lado vai ficar? Da fome, das mortes precoces? Ou do lado da verdade, da justiça, da prosperidade, da liberdade? Ou do mesmo sistema implantado na Nicarágua, onde padres estão sendo expulsos do país, órgãos de imprensa estão sendo amordaçados? No dia 30 de outubro de 2022, o povo brasileiro decidirá qual tipo de comida terá no prato dos seus filhos. Não se trata de uma eleição, mas de uma guerra do bem contra o mal. Um plebiscito que vai decidir por qual sistema você quer ser governado. O périplo de Virgínia e de sua família nos ensinaram que, de fato, a liberdade é mais importante do que a própria vida. E se você ainda não decidiu, se você tem alguma dúvida, ela tem um conselho de sabedoria para você e para toda a nação brasileira. Porque assim, a gente fugiu de lá, voltar não é uma opção. Então, quando você olha os países que estão fronteiriços com o Brasil, é tudo a mesma coisa. E aí então, o que vamos fazer? Não tem o que fazer, não tem para onde fugir. E eu como mãe fico preocupada, porque você ter um filho e você não conseguir dormir, porque você não sabe se amanhã seu filho vai poder comer. País destruído por uma ideia de Fidel Castro com seu filho favorito, Hugo Chávez, que utilizaram o dinheiro do nosso país para financiar o Foro de São Paulo. 7 milhões de venezuelanos fora, venezuelanos mortos na selva do Darién. É isso, é morte, destruição, famílias divididas. É um color vermelho que significa sangue e morte para a gente. Eu acredito que não é um sistema parecido, é um sistema igual, mesmo governo. Lo único que muda é que lá hablan espanhol e aqui português. Exatamente, não muda nada. Mesmas políticas de governo lá é o que querem implementar no Brasil. Nós estamos muito preocupados por isso, muito. Eu falei com Virgínia, e se isso acontecer, o que vamos fazer? Para onde vamos? Para onde vamos? Porque o processo de quando chega esse governo é devagarzinho se vão apoderar de todas as instituições. Em meio ao caos há esperança. Há uma saída, uma luz no fim do túnel. Um farol que brilha à noite, um povo que não se rendeu. O Brasil é o último muro entre o mundo e o comunismo. E a chave para esta resistência são os valores morais da família brasileira, que hoje acolhem os irmãos venezuelanos. Meus filhos têm as coisas que eles necessitam. Ainda não somos milionários, ainda. Porém, meus filhos têm todas as coisas que eles precisam. Eles têm saúde e vivem aqui em segurança. Então, minha eterna gratidão. Um abraço. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar.